Muito boa noite, bem-vindos ao último debate na SIC Notícias, a caminho das presidenciais. Hoje estão frente a frente Marisa Matias e Tiago Maia Gonçalves, dois candidatos que não disputam o mesmo eleitorado. Espera-se assim um debate de ideias e da visão que cada um defende para o país. Ditou o sorteio que comece Marisa Matias e que termine Tiago Maia Gonçalves. Muito boa noite, Marisa Matias, muito boa noite. Boa noite. Tiago Maia, temos obviamente de começar... porque estamos na questão da pandemia, estamos na iminência de um novo confinamento geral, que pode prolongar-se durante um mês. Marisa Matias, com ou sem escolas fechadas? Bem, eu creio que a este respeito, como em todos os momentos, em todas as situações, o que devemos fazer é ouvir os especialistas, as autoridades de saúde... Os especialistas defendem escolas fechadas? Sim, ouvir os especialistas, as autoridades de saúde e retirar daí conclusões que nos permitam ter a resposta mais adequada possível. Eu creio que há, obviamente, sinais muito preocupantes. Estamos com 10 mil casos por dia, não se consegue baixar essa média, mais de 7 mil mortos e teremos que fazer o que está ao nosso alcance para tentar conter os contágios. Isso é o que se espera. E como é que isto se faria se não houvesse estado de emergência, mas que o Bloco se absteve na última votação contra consenso? Não, eu acho que o estado de emergência é um instrumento, e sempre disse, é um instrumento que nos permite dar esta resposta, porque não temos outro quadro legislativo que nos permita fazer isto neste momento. A questão do estado de emergência tem também duas dimensões. Uma dimensão é, obviamente, permitir reduzir os contactos e isso ajuda-nos a conter os contágios, mas também temos que pensar, ainda na linha do que já citei, mas que volto a referir, do que foi dito e que concordo perfeitamente com o professor Constantino Saclarides, nós pedimos às pessoas o confinamento, pedimos medidas exigentes e temos que dar às pessoas condições para que elas possam cumprir essas medidas exigentes. E do meu ponto de vista é isso que está a falhar no estado de emergência. Eu sou favorável ao estado de emergência. A resposta social, de que falava também hoje. A resposta social. A resposta social, os apoios económicos, é isso que é preciso e que não está a acontecer. Deixe-me passar para o Tiago Maia, porque ainda da última vez que estivemos aqui, o Tiago defendia uma abordagem completamente diferente e manifestou-se contra um confinamento geral, mas já hoje o líder do seu partido, o João Coutinho Figueiredo, reconheceu que, dados os números atuais da pandemia, não seria razoável não tomar medidas mais restritivas. Como é que encara estas declarações? O que João disse é que não será razoável pensar em medidas de contenção, o que não é equivalente a estado de emergência. Ou então, confinamento geral. O que eu sei é que, e de facto, o que eu disse é que o país não aguenta um novo confinamento generalizado. E não fui só eu a dizê-lo. O Primeiro-Ministro também o afirmou. E, de facto, se o Primeiro-Ministro está agora, é porque algo de muito grave se passa. E eu quero tentar perceber isso. Então acha que o país não vai aguentar este confinamento? Um confinamento generalizado. Mas hoje o que é que eu ouvi a Ministra... Tem dúvidas que é esse o caminho que vai ser? Hoje o que eu ouvi da Ministra foi que as escolas iam se manter abertas, a indústria ia se manter aberta, a agricultura ia se manter aberta. E com isso concorda? Determinados... Claro que eu não sei. Eu não sei que informação tem o Governo. Eu sei que terça-feira fui convocado para uma reunião no Infarmed. Penso que a Marisa também. E estaremos lá para ouvir listas e perceber. Quero que seja o resultado dessa reunião é perceber que medidas em concreto é que o Governo quer implementar, porque é que elas são necessárias e com fechamento de atividades, por exemplo, a assunção da responsabilidade pelo Governo de que tem que indemnizar direta e imediatamente essas atividades. Mas eu só vou poder perceber isso a partir de terça-feira. Mas há aqui uma questão de princípio em relação ao estado de emergência e em relação às medidas que devem ou não ser tomadas. O Tiago aqui disse que achava que se deviam isolar as pessoas de risco, era essa a abordagem. Ora, olhando para aquilo que está a acontecer nos lares, e aí sim elas vivem na tal bolha, que não vivem quando estão em casa com os seus familiares, não corria o risco de tudo isto não funcionar? Que plano B é que teria o presidente Tiago Maia Gonçalves se, aplicando as medidas que defende, perdesse o controlo? Vamos lá ver. Eu sou uma pessoa de bom senso, todos somos aqui pessoas de bom senso. Admitiriam um estado de emergência nessas circunstâncias? A questão é que estado de emergência e que medidas são preconizadas. Um estado de emergência que determine expropriação, que determine que qualquer pessoa neste estúdio
possa ser convocado a qualquer momento pelo Estado para cumprir qualquer função, esse tipo de estado de emergências eu não vejo a razão de os implementar. Agora, há uma coisa que eu tenho que perceber e penso que me apresentarem foi um cenário de guerra. Naturalmente a situação é distinta. E isso significa o quê? Isso significa, em primeiro lugar, que este governo falhou redondamente na gestão da pandemia. Significa isso, em primeiro lugar. E significa, em segundo lugar, que vamos ter que correr atrás do prejuízo com algum tipo de medidas mais robustas, digamos. Mas isso eu só vou poder perceber a partir de terça-feira. O país que o Tiago tem como referência na saúde, neste momento está em confinamento geral. A Alemanha. Assim? A Alemanha. Como sistema de saúde. Sim. Mas... Ele tem como referência de saúde. Mas a Alemanha faz o que eu lhe acabei de dizer. A Alemanha indemniza imediata e diretamente as atividades que manda fechar. É esta a diferença, Marisa Matias? Bem, eu já não sei por que diferença Estamos é a que falar, começar. exatamente. Sim, porque em relação a estas declarações houve várias diferenças. Eu acho que é importante que possamos esclarecer. Eu não posso deixar de notar, no entanto, que das mortes um argumento político. Não creio que seja isso. Por outro lado, precisamente porque temos modelos muito diferentes em relação ao que entendemos ser a mobilização dos serviços de saúde. E eu sei que o Tiago Maia tem condenado muitas medidas de emergência, mas nós chegamos aqui e temos 10 mil mortes, 10 mil casos por dia, mais de 7 mil mortes, e não podemos Mais de 100 dizer... mil. Mais de 100, desculpa, mais de 100 diários, sim. Sim, mais de 7 mil e, portanto, não podemos de maneira nenhuma estar a achar que conseguimos controlar esta situação sem termos medidas que permitam reduzir os contactos entre as pessoas. Isso não existe. Eu acho que o estado de emergência é, de facto, uma situação excepcional e defendo que teve que ser utilizado porque não temos a legislação que nos permite não utilizá-lo e permite-nos também ter o controle parlamentar desta utilização. Agora, não acho de maneira nenhuma que se possa fechar os olhos. Acho mesmo que é irresponsável votar contra o estado de emergência só por causa de fazer uma declaração política, como já disse. Mas, dito isto, estamos a falar também de um modelo de sociedade que eu não consigo perceber, porque eu sou clara, eu defendo o Serviço Nacional de Saúde, defendo que é aí que devem estar concentrados os meios, defendo que numa condição de pandemia tem que se mobilizar também os privados, os sociais, a preços de custo e não para que façam negócio, eu defendo tudo isso. O Tiago Maia, vejo referir muitas vezes, que deve ser os privados, que têm que ser mobilizados, os privados, os mesmos, vamos lá ver muito bem, que pediam 13 mil euros por doente na primeira vaga para o cuidar. Mas esse debate podemos levar à frente. Vejo, só para concluir esta ideia, sim, que pede para mobilizar os privados, que pede para que não haja estado de emergência, que pede para que a atividade económica possa continuar a existir, e eu fico na dúvida, porque se é para a atividade económica continuar a existir, não deve haver nem restrições, nem subsídios, nem nada disso. Isso coaduna-se com uma perspectiva liberal como é a sua. Agora, se é para dizer ao Estado que tem que indemnizar, que num caso em que houver empresas que são afetadas tem que haver essas indemnizações, então já não percebo, porque essa perspectiva parece-me uma perspectiva bastante mais socialista da sociedade. Deixa-me passar a palavra. Tem que decidir qual é a opção que quer, e eu vou deixar. Tem que decidir qual é a opção que quer, porque está permanentemente em contradição. E eu acho irresponsável mesmo que a gente não faça tudo o que está ao nosso alcance para evitar os contágios. 2 vezes a palavra irresponsável. Quer responder, Tiago Maia? Bom, primeiro ponto, porque é necessário. Primeiro ponto, a questão do uso dos privados. A Marisa é que continuamente, desde março, recusou o uso dos privados para a resposta de saúde. A verdade é essa. A verdade é essa. E, efetivamente, temos um cenário aqui em Portugal, neste momento, em que metade do excesso de mortes que está a ocorrer em Portugal não é explicado por Covid. Esta situação em Portugal é indesmentível e tem que ter responsáveis. Os responsáveis políticos são, naturalmente, quem tomou essa opção de não usar toda a capacidade instalada da saúde para dar resposta a todos os problemas de saúde dos portugueses. Isso é inegável do meu ponto de vista e ainda hoje saiu no noticiário, penso que no público, se não estou em erro, a demonstração do que eu estou a dizer. Mas isso não é exclusivo de Portugal, Tiago.
Há na Alemanha, há nos Estados Unidos, há em Inglaterra. Portugal tem um nível absolutamente distinto e muito superior desse número de mortos. Isso não tenho esses dados comigo, mas sei que não é exclusivo de Portugal, mas continuo. Portugal tem um nível muito superior ao expectável e mesmo em termos comparativos com outros países europeus. Esta é uma realidade deste país. E, de facto, há responsáveis políticos que têm que ser sacados e eu reitero, a responsabilidade política de quem, por opção ideológica, não usou os privados desde março, está identificada. Foi quem tomou as opções e não quem clamou e pediu que se usasse essa capacidade instalada que é responsável. É quem não quis usar essa capacidade. O serviço a preço de custo, que tem sido uma das bandeiras de Marisa Matias. Preço de custo é impossível. Porque é chamada justa compensação, que é o que está previsto. Não é preço de custo. Não insistam nessa ficção jurídica. Isso não é real. O chamada justa compensação, das duas uma. Ou se tinha planeado isto atempadamente desde março, falava-se com os privados, planeava-se, conseguia-se escalonar, as respostas eram muito mais eficientes, muito mais preparadas e, efetivamente, com grande probabilidade, com preços menores, ou estamos agora a correr atrás do prejuízo. Vamos ter que fazer requisições civis com base em justas compensações, que são uma improbabilidade do custo que isto vai significar, porque, no fim, quem vai determinar isto são tribunais, no fim, quem vai determinar estes valores são tribunais, e é impossível sabermos quanto é que isto vai custar neste momento. Se tivéssemos, desde março, escalonado e estabelecido os termos em que isto iria ser feito, já sabemos hoje o custo disto, mas estaríamos a usar toda a capacidade instalada do país. Réplica para Marisa Matias, muito rapidamente, por favor, para avançarmos. E deixe-me só acrescentar, porque também... Então, sim, mas rapidamente, também por favor, não tive o tempo suficiente há pouco. Já está equilibradíssimo. Pronto. Deixe só acrescentar que temos também que ter em conta tudo o resto que acontece no país, não só as mortes não Covid, como a destruição económica e social. E não há contradição nenhuma em o Estado assumir as responsabilidades das decisões unilaterais que toma, nomeadamente ao mandar fechar atividades. Já vamos falar da questão económica. Marisa Matias, muito rapidamente. Eu mantenho o que estou a dizer. Nós temos aqui uma diferença de fundo e para clarificar essa diferença é muito simples. O Tiago Maia acha que nós estaríamos melhor com uma resposta, que fosse uma resposta de mercado à situação de pandemia que estamos a viver. Eu discordo completamente dessa visão. E volto a repetir, felizmente que não foi a resposta do mercado que nós tivemos nesta pandemia. Eu sempre defendi o recurso à utilização de todos os meios disponíveis na saúde, sejam eles privados, sociais, porque o que eu defendo, como sabe, é o que está inscrito na Lei de Bases de Saúde que foi definida por António Arnaud e por João Semedo. E essa possibilidade existe. Como, aliás, existe essa possibilidade até no quadro do estado de emergência. O que eu defendo é que o recurso aos privados seja feito sob controle do Serviço Nacional de Saúde e que seja feito a preços de custo. A Marisa Matias tem insistido que 41% do orçamento da saúde vai para os privados. Sim. E que esse dinheiro deveria servir para reforçar o SNS. Ora, como sabe, grande fatia desse valor é para pagar, por exemplo, com participação de medicamentos, as análises, os exames de diagnóstico complementares, através das convenções estabelecidas. A Marisa está contra a comparticipação de medicamentos? Está contra o acesso dos portugueses a esta possibilidade em que o Estado, de facto, paga aos privados por um serviço que lhes é dado à população? Não, eu só quero clarificar uma questão e respondo-lhe nesta clarificação à pergunta que me está a colocar. Temos duas respostas muito diferentes. A resposta do mercado é aquela em que vou desembocar aí, que tem a ver com o dinheiro que vai para os privados. A resposta do mercado é a resposta dos privados que queriam 13 mil euros por doente na primeira vaga de Covid. É a resposta que nós tivemos nos Estados Unidos de um doente que esteve internado 2 meses e que teve uma conta de $1 milhão. É a resposta que nós tivemos aqui com a prova dos 9 na pandemia sobre a tratação dos privados, quando as seguradoras privadas começaram a recusar cobertura de despesas. É a resposta dos laboratórios de análise, todas as farmacêuticas, todos os hospitais privados. É o que Marisa pretende. Não é o meu modelo. O meu modelo é o do acesso universal aos cuidados de saúde efetivo. Qual é o seu modelo? Como gostaria de ter que SNS é que gostaria de ter, Tiago Maia? Não sei se considera que é uma das maiores conquistas desde o 25 de Abril. Eu quero um sistema nacional... Considera que é uma das maiores conquistas desde o 25 de Abril ou não? O termo de acesso universal aos cuidados de saúde é definitivamente o que eu quero para os portugueses. A forma de o fazer
neste momento, está estruturada num Serviço Nacional de Saúde. Então, que SNS é que gostaria de ter? O que eu quero é um SNS também em sigla. Para pobres? Mas é um Sistema Nacional de Saúde. Não, o sistema atual é que garante um sistema de castas ao acesso à saúde. É o sistema atual. O seu SNS não iria agravar as desigualdades sociais? Não, este é que agrava as desigualdades sociais e explico-lhe porquê, Clara. Porque o sistema atual permite castas no acesso à saúde. Permite que funcionários públicos tenham acesso ao DSE e aqueles com mais rendimentos têm acesso aos seguros de saúde, tenham acesso à oferta completa de saúde em Portugal. Público e privado. E usam-no. Os funcionários públicos são os maiores utilizadores dos serviços privados de saúde em Portugal, Marisa. E depois, quem não pode, não tem acesso aos cuidados de saúde, tem acesso universal às listas de espera, que é o que acontece. Meses para terem consultas, anos, 1, 2, 3 anos para terem cirurgias realizadas e morrem nas listas de espera, Marisa. Este é o sistema atual. É o sistema que a Marisa preconiza e que continuamente insiste que é a melhor versão. Ou seja, no seu modelo o Estado financiaria os privados para que todos tivessem igual acesso à saúde. No meu modelo, que é o modelo, aliás, em prática, em grande parte dos países europeus, na maioria dos países europeus, isto não é novidade nenhuma. Eu não estou a criar um modelo fantasioso. Este modelo existe na Holanda, existe na Alemanha, existe em França, existe na Bélgica. A Marisa, quando está em Bruxelas, a Marisa sabe a que clínica vai, sabe quem é o dono da clínica. Não se tem que preocupar com isso lá. Lá não se tem que preocupar com isso. Aqui não, tem que se preocupar com isso, porque se é pobre e não é funcionário público, está obrigada a ir Marisa Matias, listas. quando foi criado o SNS, que não abrangeu todas as patologias, como sabem, ainda hoje a oftalmologia, a estomatologia, tratar dos dentes, é algo que ainda não é, disponibilizado aos cidadãos de uma forma geral. Desde sempre o Estado, no entanto, pagava esses serviços aos seus funcionários. Isto não é prova de que em muitos dos domínios os serviços privados e sociais poderiam ser importantes complementos ao Serviço Nacional de Saúde? Quando ele não dá essa resposta. Eu vou dizer, mais uma vez, eu dou essa resposta e vou dá-la até no seguimento de várias das questões que foram referidas pelo Tiago Meia. Mas, primeiro, deixe-me dizer que há uma enorme contradição entre aquilo que foi dito pelo Tiago Maia e o que a Iniciativa Liberal diz no seu próprio programa em relação à saúde, porque o que diz, eu passo a citar, é: as ARS e a ADSE conjuntamente passarão a financiar o mercado. Deixaremos assim de ter um sistema único, universal. E, portanto, quando diz que quer defender um sistema universal, não é verdade. A proposta do seu partido, aliás, é romper com a garantia constitucional do sistema universal, que não é a minha posição. Em segundo lugar, eu sei que defendo o alargamento à ADSE, mas sabe o que é que quer dizer a sigla ADSE, não sabe? Não, pergunte-lhe. Marisa, o que eu quero, e essa é a simplificação da proposta que acabo de ler, é a ADSE para todos, mas é precisamente dividida em vários sistemas. Sim, mas vários sistemas de suporte público. Com certeza. E, portanto, que garantirão, vários sistemas de suporte público que garantirão, portanto, o acesso universal aos cuidados de saúde. Portanto, a leitura que faz não garantem. Não garante. Marisa, pronto. Bom, a ADSE também evoluiu e tem financiamento, já não podemos estar para isso. Eu sei que temos Vamos avançar. Mas eu ainda não terminei. Temos divisões diferentes, mas garantem um sistema concorrencial, mas de suporte público que garante o acesso a todos. Sim, mas quando defende a ADSE para toda a gente... É simplificação da descrição. E eu percebo que é simplificação, mas a ADSE significa assistência na doença a servidores civis do Estado. Não quer transformar. Será um suporte público disso. Não quer são as administrações regionais de saúde. Mas não quer transformar. Não imagino que o que quer dizer com isto é transformar todos os trabalhadores em trabalhadores do Estado em Portugal. Não é isso que quer dizer, porque isso seria uma surpreendente... Eu quero todas as pessoas a ter acesso universal aos hospitais de saúde em Portugal. Seja o dono do hospital público ou privado. Vamos concluir. Vamos concluir em relação ao convênio privado. Poderia ser, nomeadamente, oftalmologia, estomatologia, Marisa. Eu estou mesmo a fazer um esforço enorme por concluir a ideia. Não consigo, mas estou a tentar e vou conseguir agora. Por isso, portanto, não quero que passem a considerar todos os trabalhadores como trabalhadores do Estado, seguramente, porque isso seria uma surpreendente proposta coletivista e totalitária. Também sabe perfeitamente
que os que estão inseridos na ADSE pagam uma taxa, um imposto adicional de 3,5% para poder aceder à ADSE. O que significa que, estendendo a toda a gente, aumentar-se-ia 3,5% nas suas contribuições, o que também parece que ser, na visão do liberal, um colossal aumento de impostos, que também não me parece em linha com aquilo que se fez. Mas dito isto, e sabendo bem também qual é a natureza da ADSE neste momento, o que está verdadeiramente em causa com a proposta do Tiago Maia e da Iniciativa Liberal é pôr a ADSE e o Serviço Nacional de Saúde a financiar o setor privado. É isso que está em causa, é financiar o setor privado da saúde. Temos avançado. Não é mais nada, não é mais nem menos do que isto. É isto que é a proposta real que está em cima da mesa. E eu volto a dizer, eu defendo o Serviço Nacional de Saúde universal, público, gratuito. E quando ele não oferece aquilo que poderia oferecer aos cidadãos, nomeadamente em várias especialidades. Em situações como as das especialidades que não estão a ser respondidas, não é acabar com o Serviço Nacional de Saúde que vai resolver, é reforçá-lo. Até porque o modelo que o Tiago tem da Alemanha é um modelo que não é melhor que o português. Os indicadores alemães não são melhores. Nós temos uma taxa mais baixa de mortalidade neonatal, temos maior esperança média de vida, com um Serviço Nacional de Saúde que custa 3 vezes menos aos cidadãos que custa ao serviço alemão. E eu sei que não é apenas pelos salários, porque os salários são o dobro. É pelo resto. Já lá vamos. A razão é muito simples. Marisa, olha o tempo. É isso, é só por dizer, é porque os serviços privados são muito menos eficientes. Uma réplica para o Tiago. Sim. Quem vai financiar privados ou públicos são os utentes de saúde que vão escolher o seu prestador de saúde. Ponto. As pessoas vão escolher. As pessoas escolhendo é que financiam quem quiserem. Eu não tenho preconceito nenhum. As pessoas vão ao hospital público ou ao privado escolherão. Ou vão à clínica que quiserem. São as pessoas que vão escolher. Segundo ponto, a alegação de que somos muito mais eficientes e somos muito mais baratos a ter melhor saúde. Mas isso é para quem lá chega, Marisa. Porque quem morre nas listas de espera não está a ter cuidados de saúde e não está a entrar nessas estatísticas. Já estamos a repetir ideias. Deixa-me avançar. Estamos a repetir ideias, Marisa, não. Apoiados pela geringonça. E, portanto, as políticas que temos laborais não são liberais. Aliás, dados da OCDE, nós somos dos países da OCDE com leis laborais mais rígidas. E qual é o resultado disso? Baixos salários, taxa de desemprego jovem de 26%, Marisa. Isto nem sequer conta com os que já tiveram que sair daqui, a emigrar, não é? E este é o resultado de políticas não liberais aplicadas à legislação laboral. A Marisa defende mais Estado. E, comparando com quem aplicou políticas liberais, o que é que vemos? Mais emprego, melhores salários. É observar. A Marisa defende mais Estado, mas não é o mais Estado que nos levou aonde estamos agora? Não, lamento, não. E eu sei perfeitamente que o Tiago Maia tem esta questão de todos os males que vieram com a geringonça. Se quer colar mais a geringonça, cola-me bem, eu apoiei. Foi durante, aliás, esse governo do Partido Socialista apoiado pela esquerda que se conseguiram medidas muito importantes, como o aumento do salário mínimo, o aumento das pensões mínimas, melhorar a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Foi nesse período que se conseguiu reduzir propinas, foi nesse período que se conseguiu passos sociais, foi nesse período que se conseguiu algumas medidas e algumas melhorias. E, portanto, de facto, não foram políticas liberais. Mas as pessoas em Portugal não se esqueceram ainda do que foram as políticas liberais no emprego. Foram durante o governo de Passos Coelho, com a Troika, e as pessoas não se esqueceram dessas políticas liberais e da forma como as colocaram no desemprego. Fala das pessoas que tiveram que emigrar, foram essas pessoas que tiveram que emigrar no contexto das políticas liberais aplicadas ao trabalho. E na altura, o Tiago Maia apoiava este governo. Na altura, não tinha nenhuma palavra a dizer em relação a isto. E, portanto, eu espanta-me que venha colocar o ónus de todas as situações que estamos a viver, de salários baixos, de desemprego, do que seja, nas políticas do curto período que recentemente tivemos na história, em que conseguimos, apesar de tudo, melhorar as condições de vida das pessoas. Já cá faltava a teoria da culpa é do Passos. Não é?
vem sempre. É o argumento. Tiago, mas foi o Tiago que falou. 25, nos últimos 25 anos, 19 anos de governação socialista. E estes últimos com o vosso apoio. Vocês já reverteram todas essas propostas políticas liberais. Reitero, nunca houve políticas liberais aplicadas neste país. Esqueça isso. Tiago Maia, Esqueça houve isso. políticas liberais. Não entre histórias alternativas. Não cria uma ficção, não cria uma nova história do país. A história alternativa que o Tiago Maia está a tentar criar aqui é a história alternativa de esquecer que houve, sim, 500 mil de portugueses que tiveram que emigrar por políticas liberais no emprego. Continuam, Marisa. Mas já estão no poder há tanto tempo e não conseguiram resolver isso. Tiago Maia, por alguma razão, a direita não chegará ao governo tão cedo novamente. E é por essa memória, pela memória das políticas liberais, pela memória que foi a distribuição dos direitos laborais, e infelizmente ainda não conseguimos hoje retirar a troika das leis laborais. Esse é que é o problema. Não foram as políticas da troika. O problema da geringonça. O problema foram mesmo as políticas do governo apoiado pela troika. E disso eu acho que quem está a ter uma leitura alternativa, uma miragem sobre o que aconteceu no país, não sou eu. Uma visão que também passa por cortar nos impostos, que é cortar também nas receitas do Estado. Tiago Maia, o Estado tem, obviamente, como a gente sabe, obrigações por estar na União Europeia, sobretudo na zona euro. Então qual era a sua solução? Se cortasse nos impostos como pretende, como defende? Portugal é um inferno fiscal. Não só em taxas, como também em burocracias. E o problema, e isso determina que, de facto, não cresçamos há décadas. E que estejamos a caminho de ser o país mais pobre da Europa. Grande parte da explicação para isto são as políticas fiscais, não tenha dúvida. Mas como é que resolvia, entretanto, o facto de entrar menos verbas nos cofres do Estado? O contexto, vamos lá ver. É que tem que ter algum período de transição ou alguma ideia para o que pode acontecer depois? Evidentemente que todas as propostas fiscais que são apresentadas pela Iniciativa Liberal têm previstos períodos de transição. E isso, nós temos consciência do país de que partimos e o objetivo é onde queremos chegar. Isso pressupõe um período de transição. Período de transição que não é só ter visões ajustadas da proposta final. É também um período de transição em que temos que começar a cortar, efetivamente, onde o Estado está a mais. Coisa que nunca fizemos. O Estado continuamente tem estado a crescer e a aumentar o esforço fiscal. O esforço fiscal dos portugueses tem sido continuamente aumentado ao longo das décadas. Já está muito para além do que eles podem efetivamente disponibilizar. As pessoas não vivem para pagar impostos, as pessoas vivem para poder realizar a sua vida e depois, claro, dar o seu contributo para a despesa do Estado, mas que tem que ser muito parcimoniosa e bem gerida. O Tiago Maia tem dito empresas privadas, lucros privados, prejuízos privados, seja aplicado à TAP, seja aplicado à banca. Ora, como sabemos, a queda do Lehman Brothers desencadeou uma crise de dimensão mundial e muitos liberais nos Estados Unidos, nomeadamente, vieram dizer que se pudessem voltar atrás, nunca teriam deixado que isso acontecesse. O senhor, com este exemplo do passado, com as consequências do mesmo, teria deixado cair o BES em 2014, sabendo que é um banco das PMEs que poderia contaminar todo o sistema financeiro? De novo, só poderemos criar a alternativa do que é que poderia ter acontecido. O que eu sei é que de 2008 até ao dia de hoje enterramos 21 mil milhões de euros na banca. O que é que 21 mil milhões de euros poderiam significar para essas PMEs? Qual era a alternativa? O que é que 21 mil milhões de euros poderiam significar para essas PMEs? Desta questão. Eu estou convencido que se calhar significariam muito mais do que não deixar cair o BES. O exemplo do Lehman Brothers para si não seria um sinal de alerta? Nós estamos num país em que não há too big to fail, Clara. Não há too big to fail, mas há um banco que era too big para aí, não sei quantas vezes mais, 10 vezes, não sei, não posso dizer. Nós estamos num país... Por exemplo, o BPN, o Bloco defendeu a nacionalização do novo banco desde o início, Marisa. Enfim, o que foi feito em 2008 no BPN mostrou qual é a dimensão do que é que pode acontecer depois. Um banco pequeno custou aos contribuintes pelo menos já 6.200 milhões, números do Tribunal de Contas. Seria sensato fazer o mesmo com um banco da dimensão do antigo BES? O novo banco, como sabes, as contas já vão em 9 mil milhões e não deixa... Mas há aqui uma questão que é o dinheiro que o Estado coloca no Fundo de Resolução, portanto não vamos confundir as coisas, não é? Não
vamos confundir as coisas, mas a verdade é certo que são coisas diferentes, mas a verdade é que o novo banco converteu-se num poço sem fundo e estamos por isso agora a exigir que haja o mínimo de transparência no contrato que foi realizado entre o Estado e o novo banco. Chegados aqui, não sou eu que vou dizer para não se cumprir o contrato. O que eu quero é que ele seja cumprido em igualdade por as duas partes, e se uma das partes não está a cumprir essa parte, ou se suspeita fortemente que não está a cumprir, tem que se tirar isso ali. O que eu lhe perguntei era em relação à nacionalização. Mas em relação a... Vamos lá ver uma coisa. Eu gostava de voltar atrás, se me permitir. E estamos a terminar. Não, mas é por causa da questão da TAP. Nesta questão. A questão da TAP que foi referida e a questão... De deixar cair a TAP? E a questão dos... Sim, a questão de deixar cair a TAP e a questão dos impostos. Então, rapidamente, por favor. A questão de deixar cair a TAP, eu já sei que ao Tiago Maia, ele gosta das falências e não se importa que 11 mil pessoas possam ir para o desemprego. Mas não é isso verdadeiramente que está em causa. O que está em causa é uma empresa nacional importante, fundamental, uma empresa que nenhum país, ou seja, vejas os países da União Europeia, quantos países é que não têm uma empresa de bandeira e... Nenhum. Tem a Itália. Todos têm, todos têm. Não é falso. Não é falso, eu tenho dados todos. A Lufthansa não é uma companhia de bandeira, a Sabena não é uma companhia de bandeira, a British Airways não é uma companhia de bandeira, a Iberia não é uma companhia de bandeira. Não venha com isso, não invente. Vamos lá ver se nos entendemos nos termos. Não confunda companhias nacionais com companhia de bandeira. Eu não estou a dizer companhia de bandeira. Quem é o dono da Iberia, sabe? Estou a falar de companhia. Se me deixar concluir... Marisa, vai ter que concluir porque estamos no final. Sim. E a última palavra é do Tiago Maia. Companhia de bandeira. Significa que a TAP é uma empresa muito importante para a nossa economia, tem conhecimentos... Aliás, é a nossa maior exportadora e se quiser ter dúvidas, esclarecer dúvidas em relação a isso, pode esclarecer com o deputado Coutinho de Figueiredo, porque ele foi nomeado para o Turismo de Portugal na altura do governo da Troika, como sabe muito bem, e, portanto, ele sabe que é uma companhia exportadora. E nós precisamos de ter este tipo de empresa. Eu não defendo que ela seja entregue à Lufthansa. Eu não defendo nada disso, e acho que o Tiago Maia também não defende, porque ele é contra a concentração, ao que me parece. Mas a verdade é que é muito irresponsável, do meu ponto de vista também, falar de perder empresas como a TAP, sem pensar em planos de reestruturação que nos possam pô-las, fazê-las funcionar ao serviço da economia, da transição climática, energética, mas como instrumentos de coesão, como instrumentos de renovação da economia nacional. O seu tempo terminou, vou dar a réplica, gostava de lhe fazer uma pergunta final, mas rapidamente já falou da TAP aqui noutros debates. Sim, TAP. A TAP não está nas 10 maiores exportadoras de Portugal. Não está. E está no top das importadoras nacionais. Portanto, entre o deve e o haver, há que fazer as contas. Não é isso que está Marisa, depois poderemos comparar esses números e há fact-checks e essas coisas. Não há problema nenhum. Segundo ponto, quanto à TAP. Essa alegação de que, em primeiro lugar, não é falência, é um processo de insolvência que está previsto para qualquer empresa. Isso, e um processo de insolvência não significa despedir toda a gente, não significa queimar aviões e deitar tudo ao lixo. Um processo de insolvência significa iniciar um processo de recuperação se a empresa de facto tem viabilidade. E é isso que eu ando a dizer desde sempre. Só que eu não quero ser acionista da TAP. E milhões de portugueses não querem ser acionistas da TAP. Essa decisão cabe aos acionistas e o Estado tem que deixar de ser acionista, permitir que a TAP, que se é viável, siga o seu caminho. E posso estar com a Lufthansa ou não me importa, porque eu não vou ser acionista, não vou decidir sobre isso. Vamos fechar este tema, tem uns segundos para o final, Marisa, não há mais tempo. O Tiago Maia ainda tem 45 segundos para uma resposta rápida, uma pergunta também rápida. Confia no que o Governo vai fazer com os dinheiros que vêm da chamada bazuca europeia? Se o que vierem a fazer for planos Costas e Silvas, grandes obras públicas, planos de hidrogénio, não confio. Esse dinheiro tem que ser destinado precisamente para ajuda a estas atividades que vão ser, por exemplo, encerradas num suposto confinamento geral, e tem que ser de imediato encaminhado também para um alívio fiscal dos portugueses. Se esse dinheiro for usado dessa forma, então sim, estarei disponível para validar o Governo nessas decisões. Tiago Maia Gonçalves, Marisa Matias, muito obrigada. Obrigada. Muito boa noite. Este foi o último debate na antena da SIC e da SIC Notícias. Segue-se análise. Pela minha parte, foi um prazer ter estado aqui. Boa noite. Bom fim de semana.